Olá a todos! Na aula de hoje, nós vamos analisar qual é o papel da exponencial no domínio da transformada de Laplace. Nós vimos na aula passada que se você tem uma exponencial na imagem da transformada de Laplace, isso acarreta no domínio que você acaba aparecendo uma função degrau. Agora, qual seria o papel da função exponencial no domínio da transformada de Laplace? A proposição responde essa pergunta. Então, basicamente se a transformada de Laplace existe para todo S modo que A e C é um número real fixado, então a transformada de Laplace de E elevado a ct vezes a função f de t é nada mais nada menos que você transladar a imagem da transformada de Laplace por C. Uma maneira mais fácil de lembrar dessa proposição é pensar no seguinte exemplo. A gente sabe que a transformada de Laplace da função 1 é 1 sobre S, que a gente já viu nas aulas anteriores. Nós sabemos que a transformada de Laplace da função e elevado a ct é o quê? 1 sobre S menos C, que é um C. Só que e elevado a st é a mesma coisa que e elevado a ct, perdão, é a mesma coisa que e elevado a ct vezes 1. Ou seja, se você observar essa proposição para f igual a 1, o que você está pensando é o seguinte, que a transformada de Laplace de e elevado a c vezes t vezes 1 é nada mais nada menos que você pegar a transformada de Laplace de 1 e trocar o s por S menos C. E é só isso. Trocar o S por S menos C. Ou seja, quando a exponencial está no domínio, o que ela acaba gerando é uma translação de C passos para a direita no resultado da transformada de Laplace da função f. Então vamos demonstrar esse fato. Então, por definição, transformada de Laplace de e elevado a c vezes t vezes f de t é nada mais nada menos que integral de 0 até infinito e elevado a menos st multiplicada por essa função e elevado a c vezes t f de t dt. Agora eu vou colocar o menos t em evidência. Quer dizer, vou agrupar as exponenciais e no expoente colocar o menos t em evidência. Então aqui vai ficar integral de 0 a infinito, e elevado a menos s menos c vezes t, f de t, dt. Então aqui, aqui a gente já praticamente terminou a demonstração, mas só para ficar mais claro, para entender o que está acontecendo, provisoriamente, vamos imaginar que vamos chamar de W a expressão S menos C. Eu não estou fazendo a regra da substituição da integral, não. Eu só estou querendo que vocês visualizem provisoriamente que S menos C é um W, só para vocês entenderem o que está escrito aqui. Então aqui vai ficar integral de 0 até infinito, e elevado a menos WT, multiplicado por f de t, dt. Observe que isso aqui seria a transformada de Laplace da função f se você pensar na variável w, ou seja, que isso aqui seria um f maiúsculo de w, porque é exatamente a definição da transformada de Laplace. Só que, como eu havia comentado, w é s menos c, ou seja, isso é f maiúsculo de s menos c. Ou seja, f maiúsculo de S menos C é igual à transformada de Laplace de E elevado a C vezes T vezes f de t. Então, na prática as exponenciais no domínio, quando você tem um produto de uma exponencial, você tem como imagem uma translação da função f. Vamos trabalhar aqui com exemplos. Então, vamos trabalhar aqui com este exemplo. Vamos calcular a transformada de Laplace da função e elevado a t vezes seno de 2t. Aqui já fica claro que nós estamos enxergando seno de 2t
como o nosso f de t da proposição. Então vale a pena fazer alguns rascunhos aqui. Por exemplo, identificar quem é o nosso f maiúsculo. Então vamos calcular separadamente a transformada de Laplace do seno de 2t. E se vocês se recordam lá na aula da dedução da transformada de Laplace dos senos e cossenos, você pode usar aquela combinação dos complexos para chegar no resultado, mas lembre-se que no seno, na hora que você escreve ele usando a fórmula de Euler, aparece um sobre 2i. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pensar no número complexo S mais I vezes A, o 2i com o AI quer dizer que no nosso numerador vamos ter o A, ou seja, o A igual a 2. Então é 2 dividido por S ao quadrado. Aí aqui aparecia assim, S ao quadrado menos A vezes I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, então vai ficar S ao quadrado mais A ao quadrado, que no caso é 4. Então, a transformada de Laplace seno de 2t é 2 sobre S ao quadrado mais 4. Só que nós queremos a transformada da função de cima. Então, o que nós vamos fazer? Bem, a transformada de Laplace de E elevado a t vezes seno de 2t é nada mais nada menos, ao invés de fazer a integral imprópria de 0 a infinito, usar a integração por partes duas vezes, a gente pode simplesmente usar a proposição anterior e fazer uma translação de 1 passos. Ou seja, vai ficar 2 sobre, troco agora o S por S menos 1. E simples assim. Então, ao invés de fazer aquele procedimento gigantesco para calcular a nossa integral, usando a integração por partes duas vezes, com um pouco de teoria, a gente em 2 linhas resolvemos o nosso problema. Conseguimos calcular uma transformada de uma função como essa. Agora vamos trabalhar com mais exemplos. Encontre a transformada inversa dessa função. 1 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, uma estratégia natural é você fatorar o denominador e usar as técnicas de frações parciais. Só que se você for observar esse denominador não tem raiz real. Então não me parece uma boa estratégia fatorar o denominador. Então qual é a alternativa que nós temos? Podemos completar quadrados no nosso denominador para ver se conseguimos reescrever essa expressão de alguma maneira mais conhecida. Então 1 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5, se completarmos o quadrado, vai ficar 1 sobre s menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 5. Aqui eu só completei quadrados. Aqui vai ficar 1 sobre s menos 2 ao quadrado mais 1. A gente pode chegar a S1 como 1 ao quadrado. E observe que esse S menos 2, ele está com, vamos dizer assim, uma leve sensação de translação. Então o que eu vou fazer? Em um rascunho, eu vou chamar de uma função g com a translação, ou seja, g de S menos 2, vou chamar dessa função para tentar identificar qual deve ser a nossa transformada. Porque se aqui eu sofri tem uma translação, então lá no domínio da nossa resposta vamos ter uma exponencial. A gente já sabe que a transformada inversa vai ser E elevado a 2t vezes alguma função. Que função é essa? Como é que nós vamos descobrir essa função? Então qual é a estratégia? Pega essa expressão e chame de g da transformada. Agora troca o s menos 2 por s. Então, o que seria o nosso g de s? Seria 1 sobre s ao quadrado mais 1. Mas qual a função que tem como resultado a transformada 1 sobre s ao quadrado mais 1? Bem, vou chamar de g de t minúsculo. Seria o seno de t. Ou seja, o nosso f lá da proposição do início da aula vai ser o seno de t. Então,
Isso implica que isso aqui é a transformada de Laplace da função e elevado a 2t, porque você fez uma translação, multiplicado por g de t, que é o seno de t. Então, isso implica, para concluirmos o nosso problema, que a nossa função f de t é nada mais nada menos que e elevado a 2t vezes seno de t. Apesar do resultado deste exemplo ser parecido com o do exemplo anterior, não foi algo de propósito. Mas aqui está a nossa transformada inversa. Bem, o que nós aprendemos aqui na aula de hoje é que nós somos capazes de dar uma interpretação para a exponencial se ela estiver no domínio da função, dar uma outra interpretação se ela estiver no contra-domínio da função, isso a gente aprendeu na aula passada, na imagem, e mais especificamente na aula de hoje, nós acabamos ganhando uma ferramenta a mais de identificar a transformada inversa de uma função, que você pode completar quadrados, tentar escrever no formato de translação. Ao escrever esse formato de translação, identificar quem é a G que tem esse comportamento, fazer essa mudança e aí sim identificar a transformada inversa e aplicar a proposição. Então, as exponenciais, elas têm um caráter de translação, tanto no domínio quanto na imagem. Na imagem, ela acaba dando aquele efeito lá da taxa. Então, quando você vê exponencial lá na taxa, é porque você usou no domínio uma translação com função degrau, como se você tivesse ligado a função depois. Aqui na imagem quer dizer o quê? Que lá se aparecer uma exponencial no domínio, isso vai gerar lá na imagem uma translação. Isso muito em função, explorando a nossa intuição, porque na própria definição da transformada de Laplace tem o e elevado a menos st. E aqui o e elevado a 2t, na hora de você agrupar, dá para perceber esse efeito, né? Esse fenômeno. Mas é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. E até a próxima.